Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é Lionel Messi. E Messi é sempre um assunto que gera vários debates, geralmente por conta da qualidade do futebol apresentado, e aí não tem nem muito o que discutir em relação ao nível dele. Mais uma temporada espetacular, que foi essa temporada 2018-2019, a Copa América mais ou menos, porque a fase de grupos não foi boa, mas na semifinal e na final, e na disputa de terceiro lugar, né, melhor dizendo, o Messi mostrou um bom nível, embora na disputa de terceiro lugar ele tenha sido expulso no primeiro tempo, uma expulsão injusta, exagerada, mas que gerou bastante repercussão, não poderia ser diferente, só a segunda expulsão da carreira dele. A outra tinha sido justamente lá atrás, na estreia pela seleção da Argentina, no amistoso contra a Hungria, mas de qualquer jeito é raro. Mas esse nem é exatamente o ponto, né? O ponto é até que ponto, até onde o Messi ganha pontos ou perde pontos no prestígio com a torcida argentina ou com a opinião pública de uma maneira geral, ao se posicionar de uma forma mais contundente, como fez depois da partida na Copa América, em que saiu acusando, espinafrando tudo, falando sobre corrupção, armação e etc. Esse é o tema do vídeo de hoje. Então, antes da gente entrar especificamente nele, convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, é só clicar aqui embaixo, um clique você já se inscreve. Deixe também aí o seu comentário, curta o vídeo e também ative aí o sininho da notificação, né, para você ficar sabendo quando tiver vídeo novo aqui no canal, você já recebe aí um aviso no seu celular. Enfim, Messi. Muito se falou nesses últimos dias, até se a gente for olhar para a repercussão na imprensa argentina, sobre uma espécie de maradonização do Messi. O que seria isso, né? O Maradona sempre foi um personagem muito controverso, um cara de uma identificação gigante com o povo argentino, um ídolo, um deus, por que não? Um cara que gerou uma religião praticamente na Argentina pela maneira com que é adorado. E isso tem muito a ver com o comportamento dele fora de campo, com o seu estilo polêmico, com tudo que ele fez dentro e fora de campo, e também, claro, com um pouco da personalidade, ou muito da personalidade dele e o momento, o contexto em que ele estava inserido. Porque ele simbolizou, em dado momento, ele foi o cara da Argentina no momento de guerra, no momento em que não era só uma rivalidade dentro de campo, mas tinha o contexto de Guerra das Malvinas, por exemplo. Então, o simbolismo do Maradona vai muito além do jogador de futebol que ele é. E o Messi muitas vezes foi cobrado por isso, de ser um jogador mais capaz de se posicionar ou de causar polêmica e de virar esse cara capaz de gerar amor e ódio pelo que faz, por como se comporta. Eu, particularmente, nunca senti falta disso. Eu acho que o Messi é um excepcional jogador de futebol, um dos maiores da história do futebol, certamente, e que consegue, para mim isso é um mérito, concentrar todas as atenções e todo o debate no que ele faz dentro de campo. Então, o Messi se esgota dentro de campo. Ele é um jogador brilhante, semana sim, semana também, jogo sim, jogo também, temporada sim, temporada também, com uma regularidade inacreditável dentro de campo, sem gerar grande repercussão fora dele. A partir do momento em que ele vai a público e se posiciona, muita gente vai elogiar o fato dele se posicionar. Até aí acho ok, ele como um líder, como uma referência, como um ídolo, não só do Barcelona, mas do planeta, por que não? Se posicionar é sempre importante, ele sempre vai ser escutado, até por não ter tanto esse perfil. Então vai chamar atenção, vai causar uma estranheza natural. Agora, eu acho que passa um pouco do ponto quando ele vai para um lado de acusações mais irresponsáveis, mais inconsequentes. Tem o calor do momento, tem a fúria do momento, isso tudo é compreensível, mas a partir do momento em que você fala em armação, você fala em corrupção, não que a Conmebol não tenha problema de corrupção, porque isso já ficou comprovado nos últimos anos, não só a Conmebol, como a AFA, a CBF, diversas entidades que trabalham no futebol pelo mundo têm um envolvimento direto com corrupção, isso até comprovado nas últimas décadas. Mas não é nem esse o ponto. Quando você acusa uma competição de estar armada, aí eu acho que passa um pouco do ponto, porque passa a ser uma irresponsabilidade pela gravidade da sua acusação. A não ser que você tenha como comprovar ou como levar isso à frente como uma acusação formal, não deixa de ser um jogar pra galera. E aí é um lado do personagem que eu acho que o Messi simplesmente não precisa. O Messi é maior do que isso. O Messi não precisa ser um personagem fora de campo que causa amor e ódio, que causa controvérsia, para ser maior do que ele já é. O Messi de dentro de campo já se basta por ali e já é suficiente para ter o nome dele escrito na história. Agora, o jogar para a galera sempre causa algum efeito. E isso sempre vai trazer
uma repercussão positiva. Se a gente olha para a repercussão, por exemplo, no Olé, algumas vezes nos últimos dias, a gente vê como o peso das declarações faz com que o tratamento seja tratado como, seja para o lado de um de nós, no sentido de tá ali um cara que também sente o que o torcedor sente, tá ali um cara que se sente injustiçado como o torcedor sente. E para deixar claro, né, acho que o sentimento de injustiçado, de injustiça, é válido e é justo, porque, de fato, o Messi foi expulso de forma exagerada, de fato há margem para reclamação na semifinal entre Argentina e Brasil, mas também partir do princípio de que os lances em que você pode reclamar fazem com que a Argentina tenha sido impedida de chegar à final porque chegaria, aí já acho que também é uma suposição um pouco exagerada, né? O jogo poderia ter tomado outro rumo, mas não necessariamente teria esse rumo que é o da suposição de muita gente. Não estou a fim de entrar na discussão específica do que foi o Brasil e a Argentina. Acho que a arbitragem da Copa América como um todo foi um desastre e o uso do VAR foi péssimo e aí diz muito mais sobre a incapacidade da Conmebol em padronizar, em seguir um protocolo, em preparar os seus árbitros, do que sobre a ferramenta em si. Então, assim, estou de acordo com várias das críticas, mas acho que o Messi não precisa ser esse personagem além do que ele já é dentro de campo para tentar se tornar maior. Não sei se foi intencional, mas gerou muito esse debate, tanto que gerou essa expressão sobre maradonizar ou não o Messi, que seria exatamente virar um personagem controverso fora de campo, além da grandeza que ele já tem pelo que faz em campo. Eu, particularmente, prefiro o Messi jogando bola no nível dele, mesmo que seja discreto fora de campo. Ele não precisa mais do que isso. Tem muita gente que prefere ver o futebol pelos personagens, pelas histórias, pelas polêmicas. Eu prefiro ver pelos jogos. E pelos jogos, nunca vi alguém melhor do que o Messi, que eu tenha visto, que eu tenha acompanhado, né? Obviamente, não vi vários grandes jogadores no passado, mas nessa época atual, não vi ninguém que tenha se aproximado do nível do Messi. E acho que para o Messi vai ser muito mais interessante continuar focado nessa parte dentro de campo do que tentar virar esse personagem também, embora muita gente goste. Então deixa aí aberto para você. O que você achou sobre o posicionamento, os exageros, o comportamento, né? A forma com que o Messi se expôs e expôs um outro perfil, um outro lado que a gente não estava acostumado a ver nas declarações dele. Deixa aí seu comentário, se inscreva no canal também. Um abraço a todos e até a próxima.